1 Samuel capítulo 21. Vai ser rápido, vocês vão ganhar um prêmio por hoje ter vencido essa chuva. Nós vamos rápido para casa, né? Vamos rápido para casa para ver os gols do Grêmio no Fantástico. Não teve? Então não teve. 1 Samuel 21, 1. Então Davi foi até Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou: por que você está sozinho e ninguém veio com você? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: o rei me deu uma ordem, me disse que ninguém deveria saber, porque ele me enviou e qual era a tarefa que ele me incumbiu. Quanto aos soldados, eu combinei que eu ia encontrar uns lá, outros lá, em tal lugar, em tal lugar. Agora, o que você tem à mão? Dê-me 5 pães ou o que puder encontrar. O sacerdote respondeu a Davi: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os seus soldados se abstiverem das mulheres. Davi respondeu ao sacerdote: sim, como sempre, quando eu saio em campanha, foram vedadas as mulheres, e os corpos dos soldados não estão imundos. Se isso acontece em viagem comum, imagina como é que seria hoje, mais puro ainda. Eu não sei o que está aqui, mas a nova Almeida atualizada, tá? Então pode dar diferente. Então o sacerdote deu a Davi o pão sagrado, porque não havia ali outro, a não ser o pão ou os pães da proposição, que tinham sido tirados diante do Senhor quando foram trocados no devido dia por pão quente. Acontece que esteve ali naquele dia um dos servos de Saul, detido diante do Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o chefe dos pastores de Saul. Chefe do quê? Davi disse a Aimeleque, disse o quê? Você tem aqui à mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei foi sair urgente. O sacerdote respondeu o quê? A espada de Golias, o filisteu, a quem você matou lá no vale de Elá, está aqui, olha só, coincidência. Está enrolada num pano atrás da estola sacerdotal. Se você quiser levar, leve-a, porque não há outra aqui a não ser essa. Então Davi disse: não há outra semelhante, dê-me aqui a espada. Amém, glória a Deus. Até aqui. O menino Davi, todos sabem, tinha uma função pastoral, e era de pastorear as ovelhas de Jessé, o seu pai, na cidade de Belém. O Davi, ele era tocador de harpa, ele era compositor de canções, e eram tão profundas as inspirações e habilidades junto com a harpa, que Davi, dos 150 salmos, 73 são de autoria de Davi. Quase metade dos salmos são somente de Davi. Salmos sublimes, salmos grandiosos, poderosos. Dos 73 salmos, sempre vai vir ao meu coração, e isso é para mim, você deve ter o que agrada a você, mas o Salmo 23 para mim, realmente é um salmo tão assim conhecido, mas para mim enche o meu coração. Porque quem sabe, quem está cantando esse salmo é quem entende de ser pastor. Quem está cantando esse salmo, e quem está dedilhando, e quem está tocando, ele sabe a missão de um pastor, ele mesmo, Davi. Só que essa canção não é para ele como pastor, é para o pastor que ele tem, porque ele precisa de um pastor e ele já tem. Quando ele compõe o Salmo 23, quando ele canta essa canção, ele diz: o Senhor é o meu pastor. A palavra pastor aqui no hebraico vai vir de roiu, que vai vir da veia, da vocalização guia. Pastor no hebraico só vai querer dizer algo tão simples: um amigo íntimo. Olha o que o pastor é: um amigo íntimo. Quem canta, quem compõe, quem narra, quem é ele, quem pastoreia. Por isso que ele canta e os pulmões dele estão dilatados, estão emocionados, porque ele sabe o que ele está cantando. Ele sabe da imponência, da importância de ministrar esse salmo. E ele continua:
porque o Senhor é o meu pastor, eu sei que nada vai me faltar. Se eu tenho o Senhor, não preciso de mais nada. Se eu tenho um pastor, eu tenho a certeza que não me falta mais nada. Há uma geração se enganando, precisando e entendendo que algumas coisas são necessárias para que nós possamos ser realmente convencidos que conquistamos aquilo que queremos. Não, nós que servimos ao Senhor, nós temos que entender que só o Senhor nos basta. Não precisa de mais nada, mas para isso você tem que entender que você precisa de um pastor e Ele é o teu pastor. Por quê? Porque a sua vara, o seu cajado me consolam. Por quê? Porque eu sei que certamente a sua bondade, a sua generosidade, a sua misericórdia não só me seguirão, mas me perseguirão. Davi está dentro de um cenário de monarquia de Israel, segundo o rei. Saul, faz ler Saul, depois vem Davi. Dentro do seu início biográfico, aparece ele dedilhando harpa, aparece ele com cajado, aparece ele com vara, aparece ele com harpa, aparece ele com funda, aparece ele com pedra. Agora no capítulo 21 de Samuel, no qual nós lemos, ele não é mais o menino do capítulo 16, do capítulo 17, 16, 17 anos. Agora nós estamos lendo sobre um Davi homem. Ele deixou de ser um pastor que pastoreia as poucas ovelhas do pai dele. Agora não se trata mais disso. Aqui ele já tem biografia, ele já venceu, ele já está nos anais da história de Israel. Só que agora ele está acometido de uma inveja. Agora ele é alvo de uma inveja, a inveja do rei atual. O rei Saul está no trono, o rei Saul é o rei, a coroa está na cabeça de Saul. Só que Saul não tem mais unção, só que Saul não tem mais aquilo que recebeu do Senhor. O menino Davi tem o que o rei não tem mais. Davi não tem coroa, mas tem unção. Davi não tem trono, mas tem unção. Davi não tem castelo, mas tem unção. E é por isso que o rei se perturba tanto. Esse menino, quando toca, o espírito mal sai. Gente, a gente não precisa de posição, a gente não precisa estar em cima do altar, a gente não precisa ser reconhecido, a gente não precisa de um lugar dos holofotes, a gente só precisa de unção. Ah, mas eu sei, eu sou bom de network. Ei, sem unção não adianta saber nada. Sem unção não adianta cantar bem. Ah, mas eu não desafino, mas não tem unção. A gente não precisa de posição, a gente não precisa de carteira, a gente não precisa de reconhecimento, a gente não precisa de cargo. Nessa noite Deus está gritando na minha alma. Não é sobre coroa, não é sobre castelo, não é sobre título, é sobre unção. É sobre unção. Esse Davi, na história, foi ungido 3 vezes. Por falta de azeite, ele está embeberrado no azeite. Primeira vez, foi ungido na frente dos seus irmãos, pelo Samuel. Segunda vez, ele é ungido rei de Hebrom, 7 anos e 6 meses. Uma cidadezinha pacata. Depois ele é ungido a 3ª vez. Agora, Saul está morto. O povo vem, os sacerdotes vêm de Israel e dizem para ele: Davi, agora vai se confirmar aquilo que Deus preparou para a tua vida. Eles vêm com o chifre cheio de azeite, e a promessa do Senhor se cumpre sobre a vida de Davi. Agora ele vai ser o rei de uma Israel unificada. Quando chega Davi, não é mais Hebrom, não é mais as partes circunvizinhas, não, agora é unificada. Agora o problema de Davi começa mesmo quando Saul começa a invejar ele. Alguém aqui já foi perseguido por inveja? Não levanta a mão, irmão. Não olha para o lado, não manda WhatsApp, não lembra dele, dela. Só pensa, você já foi perseguido por inveja? A inveja é uma praga. Por mais que você fuja dela, sempre, escute, no ambiente que você está vai ter alguém te invejando. Sempre. Esquece que vai estar num ambiente. Agora, irmã Rosângela, desculpa, mas pensa, uns 12 beiçudos aqui, a irmã comprou, eu não comprei. Só que o invejoso é um bom sinal, gente. O invejoso é um bom sinal. Quando aparece invejoso, é porque você saiu da mediocridade. É quando você está com um passinho na frente. Quando você está sendo invejado, é porque você está acessando lugares que pessoas não estão acessando. Você está conectando coisas que pessoas não estão conectando.
Quando você está sendo invejado, quando alguém te inveja, é porque você está recebendo o que poucos recebem, mas você está recebendo, e aí a inveja vai entrar. Quando parece invejoso, é porque as tuas expectativas estão sendo alcançadas, e a deles, não. Eu disse que eu ia falar de invejoso. Nós estamos vivendo um tempo e um momento que a inveja está pegando, e as desculpas eu já ouvi todas. Estão assim por causa disso, estão assim por causa daquilo, sempre tem, é coisa de invejoso. Sócrates, o grande filósofo, não é o do Corinthians lá, o grande filósofo, ele vai usar duas frases importantes para dizer o que é inveja, o que é invejoso. A inveja é a arma dos incompetentes. Pessoas invejosas são incompetentes. Pessoas invejosas são incompetentes. E se você se destacar em alguma área, em alguma coisa, os invejosos vão ter 3 sentimentos. E eu enumerei esses sentimentos aqui. A primeira coisa, quando você começa a dar certo, quando você começa a acontecer na tua vida, o invejoso fica indiferente. Tu viu o que está acontecendo lá no curso do Casados para Sempre? Aonde? Não viu o que está acontecendo? Está bomba? Não, viu sim, está nas redes sociais, está no Instagram, está no Face. O invejoso, ele olha todos os BO. Agora, quando a coisa está acontecendo, não, ele é indiferente. Quando alguém ficar indiferente aos teus projetos, a chance é grande de tu estar conversando com o invejoso. Porque o que não é invejoso, tu diz para ele assim, cara, eu estou num projeto aí, é mesmo, cara, uau, que legal, cara, vai dar certo, cara, Deus é contigo, cara, vai dar certo, cara, vai ser legal, cara. Né, Cauã? Vou casar em janeiro. Casar tão novo. Invejoso. Cara que diz isso. Mas ela... será? Tem certeza? Invejoso. O Beltrano, o Ciclano não vê. Ele nem sabe o que está acontecendo. Ele tem comportamento de indiferença. Agora, quando ele vence, quando ele se forma na inveja, na indiferença, ele pula de prateleira, ele vai para o segundo nível. O invejoso, primeiro ele é indiferente, depois ele entra no mundo da crítica. O invejoso critica tudo. Tudo. Porque essa igreja é uma bagunça, os carros aqui na frente. Invejoso. É inveja, irmão. Porque trancaram, porque aconteceram, porque fizeram, porque... Crítica. Tá acontecendo porque tem privilégios, porque conhece o fulano. Tem sempre uma crítica e uma pimenta para largar e dizer, não é Deus que está fazendo. Mas em nome de Jesus, não daqui, os invejosos da praia de Capão da Canoa. Aleluia, fiz as pazes com os de Cidreira, né? Eu senti essa semana um peso sobre isso nas minhas costas. O que aconteceu? Porque o que aconteceu? Porque aconteceu nada, irmão. Não gosto. Pronto. Eu ia para Cidreira quando eu era criança, não tinha nem um pila no bolso. Não tinha protetor solar, dinheiro para protetor solar. Como é que voltava? Não tinha dinheiro para ficar naquelas pousadinhas, voltava como? Queimado sem encostar em nada, né? Então é por isso, não tem nada contra a Cidreira, não. Quer morar lá, vai. Cada um tem o que merece. Olha que invejoso. Quer dizer, irmãos, vamos lá de novo. O invejoso é indiferente. Tem gente indiferente aqui? Amém. Eu não vou dizer amém, porque sempre 3, 4 não estão ouvindo. O pastor disse amém. Amém. Aí dá aquela coisa. Então fica ligado aí que daqui a pouco eu vou perguntar. Depois ele critica. Aí depois ele sobe de patamar. Aí ele começa a imitar. O invejoso ele imita, Raul. Ele quer ser igual, ele quer ser parecidinho. Não resolveu ser indiferente, não resolveu criticar, agora ele quer imitar. Agora ele não quer alcançar o que tu alcançou, ele só quer ser. Quando começa a imitar, ele descobre que ele não quer o que você tem, ele quer ser quem você é. Ele quer ser quem você é. O invejoso não quer o casamento que tu tem, ele quer a forma que tu está casado nesse casamento. Pode ter certeza.
O invejoso, ele pode comprar o carro da cor que tu tem, ele não vai se saciar, ele é insaciável, nada satisfaz ele, porque ele não quer o que tu tem, ele quer ser o que tu é. O que você é mais importante para o invejoso do que tu tem, porque o que você tem está debaixo dos teus pés. O que você é glorifica o nome do Senhor, e ele quer isso. O invejoso tem o coração no status, o invejoso tem o coração nas coisas. Agora vocês que estão aqui, que têm o coração de Deus, aleluia, glória a Deus, vocês que sabem que tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo vem dEle, você não tem esse sentimento, porque quem tem o seu coração e a sua mente no Senhor e sabe que o Senhor é o grande provedor de todas as coisas, ele não consegue ficar embaraçado nesse processo da inveja, hein? Sócrates vai dizer que a inveja é a úlcera da alma, e a alma é o centro das emoções. Segundo Thomas Aquino, século 12, 13, grande filósofo, maior e melhor que teve, mais brilhante, Thomas Aquino vai dizer que ele criou dentro da inveja 5 filhas, e uma delas, a primeira, a murmuração. Sócrates diz que a inveja é a úlcera da alma, ou seja, o invejoso, ele começa a produzir dentro e começa a murmurar. Gente murmuradora, quando alguém vier para te murmurar, diga para ele: sai para lá, invejoso. Se alguém vier tomar o teu tempo para falar de alguém que não seja produtivo, Wesley é gente boa, cara. Wesley, casamento show. Wesley, cara, faz isso, que essa pessoa é boa de estar na mesa. Agora, se alguém para falar alguma coisa contigo, que é queimar, falar mal de pessoas que estão aí fazendo um trabalho decente em qualquer área, em qualquer segmento, não dê ouvidos, porque isso é murmuração, é invejoso. Acho que nós não vamos nem botar esse culto hoje ali. Está ao vivo? Aleluia. Esqueci para nós não trazer hoje. Pastor, o que mais que o invejoso é? Amargo. O invejoso é mal amado. Todo invejoso é infeliz. O invejoso é um poço que não se sacia nunca. Ele é um mar morto. É isso que é o invejoso. O invejoso não vê perspectiva nenhuma em lugar nenhum. Não ajuda, não colabora. Tem uma úlcera emocional que corrói ele todos os dias. Agora eu vou dar um conselho para a igreja: pare de te incomodar com pessoas invejosas. Não dê bola para pessoas invejosas. Mas pastor, mas o fulano, ele tem o olho gordo, irmão, ele pode ter o olho gordo, o olho esbagulhado, o olho obeso borne, ele pode ser o que for, não vai chegar em ti. Em nome de Jesus não vai chegar. Não pega, gente. Crente que não passa debaixo de escada, crente que olha um gato preto e faz a volta, crente que acredita, você acredita que as coisas que não deram certo é porque o vizinho é olho gordo? Para com isso, gente. O Deus que tu serve, ele fulmina o vizinho. Não, o vizinho está botando olho gordo, o carro não pegou. Também? Tu não viu quem estava na janela? Gente, carros não pegam, né, Gê? E glória a Deus que eles não peguem, né? Carros furam pneu? Não, olho gordo, olho gordo. Se você crê que tudo que você conquistou, tudo que você tem, aonde você chegou, é da tua inteligência, é do teu braço, é do teu network, aí, velho, aí não dá. Aí nessas coisas o olho gordo pega mesmo. Se é da tua mão, o olho gordo pega mesmo. Mas se você acreditar que você chegou aqui onde você chegou, que você saiu de onde você saiu, que você já ganhou da forma que você ganhou, você pode crer que nada vai chegar na tua tenda. A palavra de Deus vai dizer: olha, criou os céus, criou a terra, para o homem disse: olha, produzam peixe. Adão, governa sobre todos, eu sou contigo. Quando é de Deus, não tem essas coisas. Não tem essas coisas. Levante a sua mão assim. Você não está num show nem num teatro. Levante sua mão. Diga assim: Senhor, eu sou grato pelo que tu já me deu. Eu sou grato pelo que tu já me deu. Davi, vai na tua força. Quanto mais Saul se levanta, mais Davi canta. Quanto mais Saul se levanta, mais salmo é criado. Quanto mais Saul inveja, mais Deus dá vitória.
O grande conquistador francês chamado Napoleão Bonaparte dizia assim: inveja é atestado de medíocre. Ninguém mandou vir no culto com a chuva. O invejoso vive a vidinha dele na mediocridade. Quando ele vê alguém acima da mediocridade, ele diz: não pode. Se a inveja é atestado de mediocridade, não segundo eu, segundo o Bonaparte, sabe qual é a diferença dos invejosos? É que o invejoso diz assim, ó: eu daria a minha vida para viver aquilo ali. E o que não é invejoso, ele já deu a vida dele. O invejoso, ele vive dizendo que vai dar e não dá nunca. Ele vive dizendo que vai fazer e não faz nunca. Sempre tem que ter alguma coisa casada para ele poder fazer. Ele não consegue ter o coração aberto, o invejoso dizer: não, eu vou fazer porque Deus mandou fazer, porque eu sou abençoado por Deus e é a ordem dele. O invejoso, ele te olha e diz: ah, mas como é que chegou nisso aí? Mas ele não abriu mão de churrasco, ele não abriu mão de viagem, ele não abriu mão de um filminho de Netflix, ele não abriu mão do passeio, ele não abriu mão de qualquer coisa para tirar ele da presença de Deus. Ele não abriu mão de nada, mas ele quer viver a vida que tu quer. Invejoso. Fala para uns 3 amigos para não ficar inimigo. Só diz assim: amiguinho, não seja medíocre. Diz aí, não seja medíocre. Seja acima da média. Teve gente que eu vi lá dizer: mas eu não sou medíocre. Aleluia. E eu vou terminar aqui já. Não dá para acreditar, né? Nesse ar não dá, né? Essa palavra não dá para acreditar. Vocês estão loucos para ir para casa. Aleluia. Tem gente que está pensando assim: daqui a pouco alguma irmã de coque vai revelar e vai profetizar: invejoso, assim diz o Senhor, e vai cair para mim. Mas Deus usa também as que não estão de coque, né, Pablo? Amém. Capítulo 21 é o retrato de Saul perseguindo Davi por causa da inveja. Tem um grupo de mulheres no capítulo 18, no versículo 6 e 7, que estão cantando. Gente, o invejoso, ele se levanta contra a gente, Luiz, e a gente nem fez nada. Porque são as mulheres que estão cantando. São as mulheres que estão tocando. Ah, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E se enlouqueceram. E ele se enlouqueceu. Ah, Saul é top, mas Davi é muito mais top. Não tem nada a ver com Davi. Saul é bom, mas Davi é demais. Ao invés de Saul ouvir a canção e dizer: que show, cara, tem gente boa chegando, tem gente boa entrando no time, mas o ego dele não permite. Glória a Deus, pastor Genivaldo, que essa igreja, quando chega alguém bom, a gente abre as portas, mas tem que ser bom, não adianta mentir que é bom, não adianta dizer que sabe fazer, não, mas quando Deus manda, o coração está queimando, a porta está aberta. O protocolo é querer servir, é querer fazer, é querer somar, servir, restaurar e transformar. O protocolo sou eu. Amém? A falta do ego, do superego dele, do senso faccioso, faz ele começar a perseguir Davi. Davi começa a ser perseguido agora. Capítulo 18, capítulo 19. Até o Jonathan, filho do Saul, vai lá dar armadura para ele e diz: cara, some, cara, o pai vai te pegar, velho. Tu não vai escapar. Capítulo 16, 17, ele é um menino, mas agora ele é homem. Agora ele é rei. Agora ele é ungido. E tem um rei que está com inveja. Sabe qual é o problema? Golias ele matou, Saul ele não podia. Por quê? Porque ele era ungido. Aquele que Deus unge, você não pode matar. Tem muita gente tentando matar gente ungida. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Você falar mal, desfazer alguém que foi Deus que levantou. Ah, mas não tem condição. Ah, porque é amigo do pastor. Ah, Senhor Jesus, entra no coração dessa tranqueira. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E por isso que ele não tocou. Por isso que ele não matou. Teve chance ou não teve? Mas não matou. Davi vai ter que aprender com a vida que ciclos se fecham, para que possa se estabelecer um novo. Tem gente que não aceita ciclos se fechando na vida. Não é, pastor Romulo? Fechou, acabou. Se o ciclo se fechar, abre os olhos que Deus está abrindo um ciclo novo para ti, gente. Ah, não posso sair daqui. Sai daí, porque Deus que está te empurrando.
É Deus te ungindo, é Deus te capacitando, é Deus te levando para um lugar diferente. É Deus te levando para o propósito. Não, eu vou preferir murmurar. Eu vou preferir ficar... Deus não vai precisar abrir porta. Escute, Deus não precisa abrir porta. A porta que Ele já abriu para ti continua aberta. Ela continua aberta. Você mudou o caminho, a porta está lá. Davi, essa guerra não é tua. Davi, essa peleja não é tua. Foge, eu vou te dar escape. Eu vou te dar livramento. Davi não se levanta contra Saul, porque ele entende o que Deus está falando. Deixa, que de Saul eu cuido, eu sou o juiz. Eu vou fazer a justiça. Não admiro pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos, achando que são o sabe tudo. Sabem tudo, não chegaram em lugar nenhum, mas sabem tudo. Vocês estão comigo aí, amém, irmãos? Quando a gente... Aleluia, aleluia, agora eu continuo forte. Quando chega o 21, Davi está fugindo de uma forma ferrenha. E aí ele desce as cercanias de Nob, a Bíblia diz. Norte de Jerusalém. Nob fica ao nortezinho de Jerusalém, passamos por lá. Cidade dos Benjamitas. Cidade dos Benjamitas. Cidade dos sacerdotes. Quando Davi chega ali, com seus soldados, com seus alunos, só para entendermos, né? Para não esquecermos, capítulo 16, um menino. Agora ele chega com um soldado, agora ele tem soldado, gente. Agora ele é homem de... Só que está fugindo, porque se não fugir vai morrer. Quando ele chega a Nob com seus soldados, Aimeleque fica assustadão. É pego de surpresa. Esse é o contexto disso aqui. Que dia é esse dia? Shabbat Shalom, é um sábado. Shabbat Shalom, é um sábado. Só por ser sábado você já sabe que muita coisa não podia. É dia de trocar os pães asmos. É dia de trocar. Só que no sábado não se podia acessar o santo dos santos, só os aronitas. Quem entende um pouquinho sabe o que eu estou falando. Só descendentes de Arão, só a descendência de Aimeleque. Esse dia está sendo confrontado. Davi não tem espada, Davi não tem arma, Davi não tem comida, mas Davi tem na frente dele agora um sacerdote. Vamos de novo, Davi não tem arma, Davi não tem comida, mas agora tem uma mesa servida por um sacerdote na direção dele. Aimeleque, dentro da cultura judaica, não pode fazer nada, mas ele diz: Davi, eu vou abrir uma jurisprudência para ti, Davi. Ou seja, eu vou abrir uma exceção para ti, porque tu não é descendente de Arão, mas eu vou quebrar, em outras palavras, eu vou quebrar o teu galho. Ele diz: o único pão que tem aqui é o pão sagrado, é o pão de Deus. Não é qualquer um que pode comer esse pão, não é qualquer um que pode chegar, mas eu vou abrir uma exceção para ti. Eu vou fazer você chegar. Mas os soldados estão puros ou estavam com as mulheres coabitando? A gente vai vendo que para chegar diante do pão não é de qualquer jeito, né? Não é culto de ceia, mas vamos dar uma pegada aqui. Não se chega perto do pão de qualquer jeito. Não se toca no pão de qualquer jeito. Quanto mais nós ouvir disso, mais maduro nós vamos ser, e mais Deus vai fazer através de nós, amém? Faz sentido para você isso? Quanto mais nós ouvir isso, mais Deus vai fazer. Aimeleque vai dizer: come do pão então. Os meus irmãos, ele vai dizer, Nadab e Abiú, sentaram de qualquer jeito. E veio fogo do céu e eles foram fulminados. Aimeleque, os sacerdotes ficaram tudo cuidando para ver o que ia acontecer. Eles não acreditaram que Davi e os soldados não estavam puros. Eles não acreditaram. Eu imagino toda aquela linha sacerdotal olhando e dizendo e pensando. E é fácil nós entender isso, porque quando você vai lá no Novo Testamento, Jesus vai citar o fato dizendo assim, ó: assim como Davi no dia do sábado se assentou à mesa e comeu o pão dos sacerdotes, assim também será os vossos discípulos. Já há uma palavra dizendo que isso aconteceu. Jesus está dizendo para ele: a mesa
vai ser servida pelas mãos dos aronitas Davi. Pastor, eu não entendi. Para de querer te afastar de muita gente, para de criticar muita gente, porque a provisão pode estar de uma mão que tu não quer ficar perto. Deus vai usar gente do mundo, Deus vai usar o inimigo, Deus vai usar devedor para voltar e te abençoar, porque Ele tem o jeito dele, a forma dele, a maneira dele, o tempo dele, e vai acontecer. Oh Deus, aleluia. Pastor, essa mesa o que é? Gente, isso se chama graça. Isso se chama graça. Isso se chama favor imerecido. Se comemos pão, é por Ele. Se sentamos à mesa, é por Ele. Se tem um lugar para sentar na mesa, é por Ele. Se demos bem na vida, é por Ele. Se temos o que temos, é porque Ele deu. Palavrinha que eu precisava ouvir hoje. Essa palavrinha eu precisava ouvir hoje. Quando Ele não diz assim, ó, nem preciso de pão, gente, eu sou o próprio pão que desceu do céu para vocês. Eu sou o pão, eu alimento. Eles estão comendo com a boca cheia. Tu já viu alguém encher o pão, a boca de pão e comer? Os farelos tudo bombando. Não viu ninguém assim? Eles estão comendo. Os sacerdotes esperando eles morrer. E o Saul perseguindo. No meio do pão, no meio da comida, Davi sabe que está sendo perseguido. Davi para. Davi, ele tem um ápice ali. Ele olha para Emelec e diz: ô Emelec, tem alguma espada aí na tua casa? Eu não trouxe arma, eu não trouxe espada. Ele mandou sair correndo. Tu tem alguma arma aí? Gente, na casa de sacerdote, a única arma que pode ter, escute bem, e quem sabe isso pode ser até metafórico ou não sei, a única arma que pode ter na casa do sacerdote é a palavra de Deus. Ah, mas a minha casa não está protegida. Falta a palavra. Mas a minha casa está meio estranha. Falta a palavra. Mas tem confusão. Falta a palavra. Está procurando arma que não precisa. Na casa de sacerdote a única coisa que pode entrar é a palavra. O único armamento que pode ter na casa do sacerdote, nós vamos falar muito sobre isso no retiro, é a espada do Espírito. Só que vai abrir uma coisa na cabeça de Aimeleque. E Aimeleque diz assim: Davi, olha só, nós não temos armamento aqui, nós não temos espada. Versículo 9, dá para botar o 21 e 9? Se der para botar rapidinho, hein? A arma que nós temos aqui, e existe uma, ela está enrolada. Ela está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal, que aqui vai falar de estola. A arma que nós temos aqui está enrolada num pano atrás do éfodo, que é a própria estola. Tem uma arma aqui, Davi. Eu acho que eu vou conseguir te ajudar. Eu acho que tu vai poder. Tá, mas de quem é essa arma? Davi, essa arma é a arma que tu matou Golias. É a arma que tu cortou o pescoço de Golias. Ela está aqui em casa. Nós não temos a arma aqui, mas ela foi trazida como um troféu para cá. Ela foi trazida como um troféu. Foi trazida para Nob como um troféu. Lembra lá no Vale de Elá, que tu tinha 17 anos? Lembra lá no Vale de Elá, quando tu tinhas 17 anos? Quando tu só tinha um cajado, quando tu só tinha uma vara, quando tu só tinha umas pedras, quando tu derrubou Golias com uma funda, e de repente tu pegou essa espada. Eu fico imaginando Aimeleque trazendo aquele pano. Não era uma espada pequena, o cara tinha 3 metros, imagina, era uma espada grande. Eu fico imaginando ele tirando o pano. Eu fico imaginando ele olhando a espada e lembrando do dia que ele foi levar um queijinho, um pãozinho, aleluia, um sanduíche para os manos. E surgiu essa grande oportunidade na vida dele ser Davi. Eu fico imaginando ele olhando e lembrando das coisas. Eu fico imaginando ele lembrando da vitória que Deus deu para ele quando ele não tinha recurso nenhum. Eu fico imaginando a vitória que Deus deu para ele quando ele não tinha recurso nenhum.
Qual é o tema da palavra hoje? Vencer através das lembranças. Não tinha network, mas Deus deu vitória. Não era pastor, não era rei, só ungido, só. Não estava no castelo, mas Deus já tinha dado vitória. Em dia de caos, Deus está dizendo para ele: em dia de caos, Davi, eu te dei vitória. A espada é a certeza que lá atrás tu não cogitava vencer, mas eu te dei. Ele está olhando a espada e tem alguma coisa que está produzindo dentro da memória dele. Ele deve estar pensando assim: se Deus foi comigo lá em Elá contra o Golias, não é contra o Saul que ele vai me abandonar. Se ele foi comigo, e se a vitória era a peleja dele, é ele que vai pelejar por mim mais uma vez. Aleluia. A gente precisa às vezes trazer algumas coisas para a memória. Quem sabe essa noite seja a noite para você descer a Nob. Quem sabe Jeremias vai dizer que é você para descer na casa do oleiro, e outras passagens vão dizer para você descer. Foi cantado se humilhar. Mas quem sabe hoje Deus está dizendo para ti: filho ou filha, desce para a casa de Nob aqui, vem para Nob. Aqui em Nob tem lembranças de um dia que tu disse não vai dar, e deu. Nós não vamos conseguir, e conseguiu. Nós não vamos vencer, e venceu. Às vezes a gente só precisa ser lembrado. Às vezes a gente só precisa lembrar o que Deus já fez. Deus deve ter dito para ele: ô Davi, eu já sabia que Saul ia ter inveja de ti. Eu já sabia que tu ia vir para Nob. Foi por isso que eu mandei trazer a espada para cá. Porque, irmão, essa luta, essa circunstância, essa dificuldade que te faz chorar, deixa eu dizer para ti, já tem espada lá em Nob te esperando. A vitória está prontinha. É que tu está agoniado, andando para lá, andando para cá, querendo comer, querendo fazer, como é que eu vou fazer? Só volta para o lugar da certeza, da lembrança, puxando a memória, que onde Ele estabeleceu vitória, Ele vai estabelecer de novo em nome de Jesus. Se você já venceu uma, já venceu duas, vai vencer a terceira, vai vencer a quarta, vai vencer a quinta, e vai vencer até Jesus vier para buscar a igreja, porque Ele continua sendo contigo, e a peleja continua sendo dEle. A peleja é dele, nunca deixou de ser, gente. Ele venceu um gigante quando não tinha ninguém. Agora ele tem soldado e tem espada de novo. Ele foi com pedra, agora a espada já está com ele, está banhada. Escute, irmão, você já venceu um processo oncológico e está agora apavorado com essa barreira que apareceu, com esse anão que apareceu. O Deus que deu vitória dentro daquele hospital, Ele vai dar vitória de novo hoje. Você já teve problemas financeiros pior que esse que você está passando, e Deus manda te dizer: desce para Nob, que eu vou de novo colocar esse projeto nas minhas mãos, e sou eu que vou lutar essa peleja, Davi. Você já teve por separar, e está aqui de novo, não separou, apesar de merecer. Ai, Deus é misericordioso. Você já venceu tantas dificuldades. Deus está dizendo essa noite: eu fui com você tantas vezes e você de novo. Quando você começou, você só tinha 16, 17 anos. Mas a caminhada foi te ensinando. Só que a gente vai andando e está achando, pastor Romo, que sempre tem uma arma nova para a gente pegar. Aleluia. Se você venceu lá atrás com jejum, volte a jejuar. Se você venceu com a oração, volte a orar. Se você venceu lendo a Bíblia, volte ali a Bíblia, põe a Bíblia, abraça a Bíblia, pega a Bíblia, mas vença com a mesma arma que Deus fez você vencer lá atrás. Aleluia. Ah não, a coisa tem que ser nova. Não tem que ser nova nada. O Evangelho, ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Umas mudanças que tem por aí não dizem o que é o Evangelho. O Evangelho ainda é balde, ainda é pano, ainda é lavar pé, ainda é olhar para quem precisa. O Evangelho ainda é isso. Oh Deus,
teu nome seja glorificado, Senhor. Aleluia, tem espada para ti essa noite. Deus está dizendo: eu vou ser contigo de novo. Eu vou ser contigo de novo. Eu vou ser contigo de novo. Não, melhora, levanta a tua mão, ou pega a espada na tua mão aí. Deus está dizendo: Ele vai ser contigo de novo. Ele vai ser contigo de novo. Ele vai ser contigo de novo. O teu filho, a tua filha, nós sempre profetizamos aqui, ele não veio para o mundo, ele veio para ser servo e serva do Senhor. Pega a espada, Ele vai fazer de novo. 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 Aleluia, aleluia. Eu vou te dar vitória. Eu serei contigo, eu vou ser de novo. Eu sei que tu vai ser de novo, Senhor. Eu sei que tu vai ser de novo. Eu sei que tu vai ser de novo. Tu foi até aqui, tu vai ser de novo. Tu vai ser de novo. Quando ninguém dava nada para ti, Deus colocou nas tuas mãos uma espada que tu não sabe de onde veio. E Deus está dizendo hoje de novo: pega a espada, que a espada está pronta para ti de novo. A peleja é minha. Amém? Aleluia. Quem sabe alguém esqueceu disso. Quem sabe alguém esqueceu disso, que a espada é dele. Deus está dizendo essa noite: eu vou trazer uma arma antiga. Fique atento. Fique atento. Aquilo que fez você ter o primeiro amor, o amor ágape, Deus está dizendo hoje: eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. Que é com esse amor, é com esse avivamento que eu coloquei lá, que Deus vai começar a produzir de novo. Eu não me alegro mais, Deus vai começar a te alegrar de novo. Eu não tenho mais vontade de ler, Deus vai fazer você voltar a ler de novo. Eu não tenho mais vontade de orar, pastor, mas Deus vai fazer você voltar a ler de novo. Mas eu não tenho mais vontade de devocional. Deus vai fazer você fazer devocional com quem for. Você vai juntar os amigos na igreja, na empresa, na rua, seja onde for. Deus vai começar a fazer através do antigo. Aonde você venceu, Ele vai trazer você, vai lhe dar vitória de novo. Hoje é noite de flashback. Quem é do tempo do flashback? Vocês são mentirosos, né? Tu não levantou a mão, Paulo. Tu é muito mais que flashback. Hoje é noite a gente relembrar algumas coisas. Hoje é noite de relembrar de onde Ele te tirou. Hoje é noite de lembrar quando você parou e Ele estabeleceu de novo. Hoje é noite de você lembrar quando você disse não tem mais, e Ele disse tem. Te levanta daí, pega esse McDonald's, essa Coca-Cola que o urubu trouxe e segue, porque a caminhada que eu tenho para ti ela ainda é muito grande. Aleluia, aleluia. Eu vou encerrar. Vamos, os músicos, vem, acabou. Sobe, gente. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Aleluia. Quero trazer memória o que pode te dar esperança. O que você consegue lembrar hoje que te dá esperança? O que você consegue lembrar hoje? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, parte B, e eu termino. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, parte B. Parte B depois da vírgula. Pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Deus vai fazer repetir, acontecer de novo. O que Ele está fazendo com Davi é só lembrar Davi. Era só lembrar Davi. Por quê, pastor? Porque a gente vive de passado ou de presente. Eu, Davi, eu, José, eu, Pedro. Nós não podemos esquecer do passado.
Nós não podemos deixar de ver o que Deus está fazendo no presente, porque tudo isso é a certeza do que Ele já vai fazer no futuro. E Ele vai fazer. O que Deus te lembrou hoje? Qual é a ferramenta que você deixou de usar? Quem sabe a tua ferramenta no teu casamento era a humildade, e você deixou de ser humilde. Você era que aplicava a mansidão, deixou de ser manso. Eu não sei qual é a ferramenta que tu usava, mas Deus hoje está te lembrando. Deus está te lembrando de que jeito você venceu. Lá atrás tu pode ter lutado rodeando a pedra, mas os deuses do exército está dizendo assim: quem te deu a vitória fui eu. É Deus que está dizendo: quem te deu a vitória fui eu, e quem vai fazer por ti de novo sou eu, diz o Senhor dos exércitos. Humanamente é impossível, mas para Deus, para Deus é muito possível. É muito possível. Você pode se colocar de pé? Quem hoje esqueceu do poder desse Deus e quer se reconciliar com o Senhor, ou quer aceitar Jesus como teu Salvador? Pois é, eu não sei. É a tua oportunidade. Se você sentiu, se você entendeu que Deus te deu, você parou, você... não sei o que aconteceu. Hoje é uma oportunidade para você. Quem sabe você em casa ouviu essa palavra e lembrou do que Deus fez por você. Quem sabe você pode hoje escrever aí, de repente os meninos põem aqui no telão: eu estou voltando para casa, pastor, eu estou me lembrando do que Ele fez, e eu vou voltar para as armas que Ele sempre me deu, e eu estou aceitando Jesus aqui em casa. Escreva aí no YouTube aí: aceite Jesus, se reconcilie com o Senhor, e domingo que vem para cá te apresentar. Mas não desperdice a oportunidade, porque Deus está lembrando de muita coisa hoje, gente. Deus está lembrando de muita coisa. No capítulo 21 Ele vai te fazer de louco para não morrer. No capítulo 21 Ele vai escrever vai se esconder na caverna de Adulão, tudo com a espada embanhada. Agora Ele está de posse da espada. E eu vou encerrar com o salmo que Ele escreveu, que Ele compôs nesse momento, com a espada embanhada. Eu quero cantar com você esse salmo, o salmo de número 57. Aleluia. É nesse momento da fuga, da caverna, de se fazer de louco, que ele começa a cantar dizendo assim: Deus, tem misericórdia de mim, Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia, à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades. Eu clamarei ao Deus do Altíssimo, ao Deus que por mim tudo exulta ou executa. Dos céus Ele me envia o seu auxílio e me livra. Ele me cobre de vergonha os que me procuram para me destruir. Ele envia a sua misericórdia, a sua fidelidade. Versículo 4: a minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens. Lança as flechas são os meus dentes, espada afiada é a língua deles. Versículo 5: Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra brilhem os teus passos. A minha alma está abatida, abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmo caíram dentro destas covas. Versículo 7: Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, e a Ti eu cantarei, eu adorarei, eu louvarei. Uou! Aleluia! Por que ele escreveu esse salmo? Porque eu me lembrei de Ti. Se você lembrou de alguma coisa que o teu Deus fez, só vem, seja para aceitar, seja para te reconciliar, ou seja para trazer essa luta para diante do altar, dizer: Senhor, agora eu me lembrei como é que vai ser, e eu quero orar contigo essa noite. Não vou perguntar muito, nós vamos embora. Se você quiser vir ao altar, está abertíssimo, está abertíssimo. Eu estou enfermo, pastor, vem para a mesma arma. Vem para a mesma arma. Se é doença, vem, levanta a mão, você vai ser ungido e vai sair daqui curado em nome de Jesus. Aleluia. Um casal vem aqui orar com eles.
Aleluia. Se é enfermidade, vem, fica com a mão levantada. Se você está